Oi, tudo bem? Olha a gente aqui de novo. Eu sou o Olá. Diego. Eu sou a Flávia. E nós somos... A Odisseia, amores. Odisseia, amores. É a Odisseia ou só a Odisseia? O Odisseio? Não, Odisseia. Odisseia? Odisseia, amores. Somos o Odisseia, amores. A gente começou a nossa Odisseia e a gente quer compartilhar com vocês todas as etapas, né, passo a passo do que veio acontecendo com todo o nosso processo de mudança. E estamos aqui hoje para contar um pouco de como foi a nossa saída do Brasil, né? Documentação e a nossa chegada ali no nosso primeiro destino. Ao total, a nossa viagem foi de 3 destinos. O primeiro deles, que foi a Irlanda. Para vir para cá, a gente comprou as nossas passagens por etapa, né? Então a nossa primeira etapa era a Irlanda. Aí a gente comprou a passagem aérea e para pesquisar a gente usou muito o Google Flights, né? As informações que vêm por lá são excelentes, muito melhor do que ficar pesquisando por qualquer site perdido. O Google ele já faz um compilado de muitas passagens aéreas e te dá um resumo e os melhores preços. Você consegue organizar por data, você consegue organizar por melhores conexões e muita coisa, né? Depois a gente compartilha com vocês até um pouco mais sobre a dica de como funciona as conexões, porque tem lugares onde você vai fazer a conexão que vai ser necessário ter um visto, por exemplo, o Canadá, né? Se você for fazer uma conexão por lá, você tem que tomar um cuidado. Não foi o nosso caso, a gente pegou pela KLM, né? A gente viu lá o preço, na época que a gente pegou foi em outubro, agosto, setembro, foi em setembro para outubro ali a gente comprou a nossa passagem. E a passagem a gente pagou 3.200 cada um, ida e volta. Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Com direito a despachar uma mala grande, uma mala de mão, que é aquela pequena quadradinha de 10 quilos que eles falam, e uma mochila. Na KLM, eles falam que a mochila e a mala de mão tem que pesar juntos 12 quilos. É mais ou menos. Não foi muito bem isso que aconteceu. A gente trouxe bem mais peso do que isso nessa mala de mão. Ninguém pesou, ninguém verificou com a gente, né? Eles verificam quando você vai na mala de despache, eles verificam o peso, né? A gente levou 2 malas. A Flávia levou uma mala grandona, aquela mala de despache a maior que tem, porque tem 2 modelos de despache, né? Uma assim normal e uma um pouco maior zona, que é uma bem grande assim mesmo. E a da Flávia deu 22,5 kg, né? A gente tinha uma balança em casa, pesamos antes de levar e ficamos com o coração na mão. E a nossa balança está dizendo coisa errada e eles querem cobrar da gente. O peso máximo que eles aceitam para despache, pelo menos para essa viagem, era 23 quilos. Então foi estourando. 23 quilos. Dava para comprar mais peso, né? Tipo 32 quilos, só que a passagem ficava muito mais cara. E aí a gente falou, não, o que tem aqui dá. Né? Depois a gente fala um pouco mais sobre as nossas malas, até porque a gente tem a experiência da mochila, a gente ficou muito na dúvida e ninguém fala isso na internet. Vou gravar outro vídeo, muito provavelmente na sequência desse, a gente solta outro vídeo também falando sobre a experiência da mochila e da mala de mão, né? Como que é e aqui na Europa. Mas vamos lá, nosso primeiro destino era a Irlanda e a gente comprou uma passagem pela KLM com uma conexão na Holanda, em Amsterdã. Tem que tomar cuidado com a conexão, porque conexões de tempo muito curto, 1h30, 2 horas, é arriscado. A não ser que você já conheça tudo e que você já seja uma pessoa que está acostumada a fazer esse tipo de viagem, talvez não dê nenhum problema para você. Pra gente, se fosse 2 horas, não teria sido muito bom não. Acho que a gente teria perdido o nosso voo. Por quê? Porque o aeroporto, para começar, a gente não conhece o aeroporto, não sabe para onde ir. E todos são enormes. Quando a gente falou que ia comprar a passagem, a Gabi... Oi, Gabi, nossa sobrinha. Minha sobrinha. Deu a dica falando... Tinha 2 opções, ir por Amsterdã e ir por Paris. Aí ela falou simplesmente, Paris, o aeroporto de Paris é muito grande. É melhor ir no de Amsterdã, que é mais tranquilo. Quando a gente chegou, era... enorme o aeroporto de Amsterdã. A gente é da cidade de Itapevi, lá no Brasil, em São Paulo. O aeroporto é do tamanho da cidade. Eu tenho medo de saber o tamanho do aeroporto de Paris. O caso é,
Chegamos em Amsterdã, estávamos saindo do avião num grande corredor. De repente a gente percebeu que estava todo mundo parando. Por quê? Porque tinham alguns oficiais que estavam fazendo todo mundo entrar numa fila e eles estavam olhando o passaporte de todo mundo. E como você desembarca num ponto e você vai embarcar num outro ponto onde você não sabe se é perto, se é longe, do que é, e geralmente é longe, isso já atrasou um pouco. Atrasou, né? E a fila era grande. Todo mundo do avião teve que ficar passando pelos policiais ali de Amsterdã. Não foi uma imigração em si, mas eles fecharam um corredor, né? O corredor de desembarque onde a gente passou, eles fecharam e estava pedindo para todo mundo apresentar documento e razões para estar viajando para ali, né? A nossa razão era conexão. Então a gente mostrou para ele o nosso passaporte e a passagem da conexão já marcada para daqui. A gente estava naquela fila ali por 1 hora e pouquinho, talvez, né? O tempo do desembarque do avião. Aí estava dando ali já 1 hora e meia ali esperando, né? Tipo, para você ver como as coisas passam voando. Acho que, mas a gente ficou 1 hora ali até mostrar o nosso passaporte pro oficial ali da polícia de Amsterdã. Ele olhou pra nossa cara, pediu pra gente mostrar a máscara, abaixar a máscara e mostrar o rosto e liberou a gente. Mas a gente viu logo na nossa frente, né? A fila estava aberta no corredor, todo mundo ali. O cara perguntando pro rapaz lá, why? O cara mostrava a documentação pra ele, why? Por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Meu, aquilo ali, se você tiver enrolado, você já deixa você já vai de fralda já, porque você vai melar a calça. A imigração deixa todo mundo um pouco tenso. Deixa todo mundo um pouco tenso. Informação importante que a gente está pulando é quais foram os documentos que a gente trouxe, né? Além das nossas malas e tal. A gente, quando viajou, a Irlanda tinha acabado de abrir as portas sobre a questão de documentação da comprovação de vacina, teste de Covid e Green Pass, entre outras, né, o Passenger Locator. A gente viajou no dia 9 de março de 2022. No dia 6, eu acho, se eu não estou enganado, a Irlanda tirou a obrigatoriedade de emitir o Passenger Locator, que para todo mundo que estava vindo antes precisava. Quando a gente entrou no site, esse Passenger Locator tinha que ser acessado no site 2 dias antes da sua viagem. Quando eu acessei, o site já dizia lá, para você não é mais necessário. Não tinha nem a opção de tentar preencher, não dava, não tinha como preencher, não tinha o Passenger Locator. E a gente fez um teste de Covid, a gente pagou, achou melhor, porque vai que a gente pega alguém, né, um oficial de imigração, querendo pegar no nosso pé, mesmo não sendo obrigatoriedade, ele quisesse ver, né? Porque na lei eles diziam assim, que não é necessário, porém pode ser que eles peçam, né? Tipo assim, você vai pra loteria ali deles lá, você foi premiado, vamos pegar você e você vai ter que fazer um teste de Covid pra gente e ficar 5 dias de quarentena. A gente não queria isso. Eu falei, não vou chegar lá e ficar 5 dias de quarentena, sendo que não tem necessidade. Quer saber? Fomos num laboratório, Lavoisier, pagamos R$150 no teste, cada um. Patrocina nós, Lavoisier. R$150 naquela época, talvez no futuro não exista mais, e se existir o teste vai ser até grátis, talvez na Europa era, né, a gente chegou e descobriu, outro assunto, mas a gente levou nosso negativo de Covid, que não era necessário, mas levamos, e levamos também a nossa comprovação de vacina, que em muitos lugares aqui ainda está sendo pedido, né? Onde a gente está no nosso destino final hoje aqui, você só entra em certos órgãos aqui, certos locais, se você tiver o Green Pass. Hoje a gente está no dia 6 ou 7, acho que é o dia 7 de abril. Então, em 7 de abril, eles ainda estão pedindo pelo menos o Green Pass, né? A gente não tem o Green Pass porque somos turistas aqui, então a gente mostra o nosso documento lá de São Paulo, do Poupa Tempo, emitido em inglês, dizendo que a gente tomou todas as doses da vacina do Covid. Se você não tem, baixa o aplicativo do Poupa Tempo, lá tem o comprovante das suas 3 ou 4 doses de vacina, se a gente já tomou. E ele funciona aqui, o aplicativo funciona pela internet daqui, você consegue acessar a informação do Poupa Tempo e emitir ainda ali no celular para mostrar para o rapaz. Ele vai dizer que não serve e tal, mas, pelo menos é o jeito que a gente tem de comprovar que a gente está vacinado. E você consegue colocar a versão em inglês ainda por cima. Sim. Bom, com isso em mãos, a gente desembarcou lá na Holanda. A gente tomou um sustinho da polícia lá, mas do nosso lado não teve nenhum problema. Ele pediu para a Flávia mostrar eu falei para Flávia, nossa, entrega você os documentos. Aí a Flávia entregou pro cara, o cara pegou, puxou, pediu para baixar a máscara.
A Flávia abaixou a máscara. O bicho. A Flávia abaixou a máscara, o rapaz deu confirmação, mesma coisa comigo. E estávamos liberados. A gente foi já direto para o nosso portão de embarque, porque a gente era a primeira vez verde completos ali de aeroporto, conexão no exterior, falar um idioma complicado. Sim. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi que eu fiquei perdido na hora de passar pelo aeroporto de Amsterdã, porque eles fazem uma rechecagem na nossa bagagem de mão. E ali eu tive que colocar a mala de mão pequena que a gente tinha e a mochila. A Flávia também estava com a mochila dela, ela colocou a mochila dela já num cestinho. Eu não, eu fiquei vacilando. A Flávia estava nas minhas costas e eu não percebi. Tinha um cesto grande assim, desse tamanho, um baldinho pequeno quadrado, grandão, para colocar tanto a mochila quanto a mala de mão. E eu sem saber, porque no Brasil a gente bota a mala de mão sem a necessidade da caixinha. A gente só bota a mala de mão lá e a mala de mão passa pelo raio-x. E a mulher me dando bronca que não, que eu tinha que pegar uma caixa. E eu sem entender, porque ela falava meio que um inglês ali da Holanda, né? E aí eu não entendendo nada do que ela estava falando, um rapaz do meu lado olhou e falou: cara, você tem que pegar a caixa que está ali embaixo. Eu falei: olha só, beleza. Peguei a caixa, coloquei a mochila dentro e joguei pra dentro, né? Aí a mulher falou: ah, beleza, graças a Deus. Depois eu peguei e fui colocando a mala direto na esteira. E ela já me deu outra bronca de novo. Ela: você tem que pegar outra caixa. Aí eu olhei e falei: não tem outra caixa, porque não tinha. Quando eu olhei só tinha a que eu peguei. Aí eu fiquei perdidaço das ideias, querendo colocar a mala dentro desse espacinho assim, a mala dessa grossura assim, e o espaço era desse tamanho. Aí eu falei: só se eu tiver que colocar aqui, que ela tá dizendo pra mim, sabe? Ela falando: não, você tem que pegar ali, não sei o que. E eu perdido das ideias, cara. Daí a mulher falou: não, meu, veio até mim, né, pra me dar um corretivo. Aí eu falei pra ela, olha... Corretivo? Eu falei pra ela: olha, se você estiver falando de pegar outra, não tem, né? Eu falei isso: there's no other. Aí ela, me entendeu e falou: espera que vai vir outra. Aí quando veio, eu peguei, coloquei a mala dentro da caixa. Não pode colocar, né, tá? Estou já te ajudando nisso. Não pode colocar a mala direto na esteira. Coloca a mala dentro da caixa e coloca a caixa pra caixa e pra esteira. Lá na Holanda não foi necessário tirar os eletrônicos para fora, mas isso é porém, é uma exceção grandíssima pelo que a gente viu nos nossos outros destinos, né? Depois a gente fala sobre isso. E passou ali, aí eles pegaram no meu pé, claro, né, por causa do meu comportamento. Aí lá, né, depois lá na frente eles ficaram pedindo para eu abrir as malas e eles passarem o detector provavelmente detector de metal ou detector de bomba, sei lá, mas não tinha nada na nossa mala. Os caras liberaram a gente e a gente já pegou, olhou no aeroporto e já fomos direto para o nosso portão de embarque. A gente tinha ali, só nesse tempo que a gente ficou, polícia na fila e essa enrolação lá para passar no raio-x, porque tinha que passar as nossas malas de mão de novo no raio-x. A nossa mala de despache foi embora direto para a Irlanda, né? E a nossa mala de mão ali com a gente, passamos por isso, pegamos as nossas coisas e fomos para o portão de embarque. Se fosse 2 horas ali, a gente ia ficar com o cordão para estourar. Não ia dar muito certo, não. Não recomendo passagem de 2 horas, toma cuidado. Para embarcar para a Irlanda, foi tranquilo, a gente entrou no avião, né? A gente saiu do avião que veio do Brasil, o voo foi de boa, não tivemos nenhum, né, do Brasil para a Holanda. E para a Irlanda também foi tranquilo o voo, né? Desembarcando na Irlanda, a gente desembarcou já na frente do prédio e a gente tinha que sair do avião já no frio, já tomando o primeiro tapa do frio ali da Irlanda, já falando: toma esse frio aqui pra você. Que até então a gente não tinha sentido, a gente saiu do Brasil com 33 graus, chegamos na Irlanda 8 graus ali, 8, 10 graus, sei lá. Como a gente tava levando muita coisa e tudo muito compacto, apertado, a gente já saiu com muitas blusas, então a gente já meio que tava preparado. A gente saiu do Brasil cheio de blusa, com 2 calças, no maior calor de 30 graus. No Brasil suando e chegando na Irlanda com frio. Na chegada da Irlanda lá na fila, a gente ficou na fila, já peguei a minha pastinha com toda a documentação que eu falei, né, que nem foi pedido, mas a gente tinha. Super importante também, que a gente não mencionou, mas a gente tinha uma carta de convite, né? Então, para você que vai com a escola vai te dar uma carta convite dizendo onde você vai ficar e os motivos da sua chegada lá.
a nossa carta de convite tinha os motivos da nossa viagem, que era turismo. Então a gente foi para lá, turismo, honeymoon, né? A gente estava de lua de mel, estamos de lua de mel ainda, vamos estar por muitos anos. Mas na nossa carta tinha o endereço onde a gente ia ficar, o tempo que a gente ficaria e o nosso próximo destino. Além da gente também ter a nossa passagem de saída da Irlanda. Aí fala, você tem que ter a passagem de saída da Europa, você tem que voltar para o seu país de destino. Cara, no nosso caso, o oficial de imigração deu a mínima para isso, cara. Ele só perguntou pra gente as perguntas mais ou menos nessa ordem aqui, ó. Chegamos lá, eu com a pastinha na mão, passaporte já na mão da Flávia, a Flávia entregou para ele e deixei à mão comprovante de vacina e a carta de convite, que eu sabia que era o que ele ia pedir. Se ele fosse pedir para mim o Passenger Locator, se ele fosse uma pessoa desinformada, eu tinha lá o site impresso dizendo que não era mais necessário apresentar o Passenger Locator. Só isso. Muito precavido. Bem precavido, porque a gente é um tipo de pessoa bem sortuda para as coisas darem errado pro nosso lado. Então eu falei, vamos prevenir o que der para prevenir. Legal! Primeira pergunta do oficial de imigração foi, hi, fala inglês, né? E a gente falou, a bit, um pouco. E ele falou, então fala. Ele falou isso já em inglês com a gente. Então vocês falam, já com um sorriso no rosto, né? O que já vai dando uma quebrada naquele gelo, né? A gente vai com medo, porque a gente na fila vai observando, guichê por guichê. A gente viu lá um rapaz sendo chamado pra salinha, a gente viu uma família toda enrolada, os caras chamando um monte de outros oficiais pra poder avaliar aquele caso, e a gente ali era o próximo. Mano, se eu cair nesse guichê aí, o cara vai pegar no meu pé. Tô ferrado. A melhor parte de você usar máscara no aeroporto é porque você vai estar tenso, você vai estar com cara de tenso e ninguém vai ver. Você vai continuar lá. Sim. Coisa importante também, se você tiver de boné, já tira na fila já o boné. Se você tiver de touca, fica sem touca também. No caso, ainda a máscara estava sendo obrigatória. A gente estava só com a máscara tampando o rosto, mas tudo que você puder para mostrar tranquilidade, tira e mostra que você tá ali de boa. Tenta não cobrir nada, porque senão os caras vão pegar no teu pé, vão ficar fazendo pergunta que era desnecessário se você tivesse ficado ali com uma atitude meio estranha. A gente ficou tranquilo, mas você vai observando ali, você vai dando uma regaladinha no olho. Eu falei, eita, aquele ali se ferrou. E quando chegou na nossa vez, o oficial já deu uma risada já com a gente ali. Então vocês falam um pouco, então beleza. Aí perguntou, motivo da viagem. A gente já podia ter dito pra ele na lata que era honeymoon. E isso facilitaria muito a nossa tratativa com ele. Porque, quando o cara ouve isso, né? Tipo, você que assistiu Friends, você lembra do episódio que a Mônica e o Chandler vão lá pro aeroporto, o casal da frente fala que estão de honeymoon e eles ganham logo um assento na primeira classe. They bumped him up to first class because they're on our honeymoon. Come on, let's act like we're on our honeymoon. We are on our honeymoon. A gente ganhou uma boa tratativa do oficial de imigração, só. Isso não existe mais, gente. Não existe mais, mas vale sempre falar. Tá de honeymoon, fala que você tá ali pra isso, porque os caras ficam mais tranquilos com a situação. A gente falou turismo. Aí ele falou, legal, quanto tempo vocês vão ficar aqui? Aí a gente falou o período que a gente ficaria na Irlanda, que seria um período de 11 dias. Ele falou, legal. Quanto tempo vocês vão ficar? Depois para onde vocês vão? Explicamos qual que A era gente o falou destino. para ele o nosso destino, que vai ficar para próxima ali para vocês. Mas ainda na Europa, tá? A gente saiu da Irlanda para ir para Europa. Ele perguntou quantos dias nesse outro destino. A gente falou 6 dias no outro destino. E depois ele falou, e quanto tempo vocês vão passar na Europa? Aí a gente falou 3 meses, desse jeito mesmo. Eu gaguejei porque eu queria contar os dias, que eram 86, 87 dias. Eu fiquei lá, 80, tananã. Aí a Flávia respondeu, 3 months. Aí ele falou, legal. E onde vocês vão ficar? Né? Aí a gente falou, tem aqui a carta convite. Puxei da negócio e entreguei na mão dele. O oficial, ele leu a carta. Ele pegou a nossa carta na mão dele e começou a ler. Desse jeito ele lê na gente. Aí ele leu e... honeymoon, porque a gente não tinha mencionado pra ele ainda honeymoon. Aí ele leu na carta, honeymoon. Abre aspas. Foi o que ele disse. Caralho, que legal. Fecha aspas. Desse jeito, ele falou em português com a gente. E pegou o carimbo. E deu o carimbo no passaporte da Flávia, deu o carimbo no meu passaporte, um carimbo verde, escrito algumas coisas ali da Irlanda, permitindo que a gente ficasse 90 dias na Irlanda. E... Uhul!
ficamos maravilhosamente 11 dias na Irlanda. 11 dias que a gente não troca por nada. A gente ficou admirado como tudo na Irlanda é bonito e no decorrer de mais vídeos a gente vai falar um pouco mais de como foi essa nossa primeira experiência e também os nossos motivos para querer morar lá, né? Porque o nosso destino final de todo o nosso rolê, tirando o período de honeymoon e férias que a gente está passando, a gente vai tentar trabalhar na Irlanda, viver na Irlanda, estudar, melhorar o nosso inglês. Dublin é lindo, a gente se apaixonou por lá. Mas essa foi a nossa experiência com o oficial de imigração. Um oficial super tranquilo, gente boa, perguntas tranquilas. Ele perguntou se eu trabalhava também, esquecendo de perguntar. Né? Eu falei que trabalhava, a Flávia falou que no momento não estava trabalhando. E ele perguntou se eu trabalhava para minha própria empresa ou se eu trabalhava para uma big company. E aí eu falei, não, big company. Aí ele falou, tranquilo. Como é que vai ficar o seu tempo nesse período? Né? Ele perguntou também. Eu falei, eu estou de férias e depois eu tenho outras férias na sequência para tirar. E as coisas batiam por causa do Covid. Ele mesmo respondeu para mim, por causa do Covid, né? Muita coisa se acumulou, então você está tirando tudo acumulado. Eu falei, isso. Ele bateu o carimbo com uma simpatia, mano, da hora. Não esperava alguém frio, porque a gente tinha passado por uma experiência negativa de tirar o visto americano, e a gente foi tratado igual ninguém. E na Irlanda não, cara, o oficial de imigração ali, tratando a gente de boa, rindo, fazendo piada, falando palavrão ali com a gente em português, o cara, super gente boa. E a Irlanda foi maravilhosa, né? Essa foi a nossa experiência de chegada na Irlanda, para entrar na Irlanda. Sei. A gente está esquecendo alguma coisa? Acho que não, acho que por enquanto é só isso mesmo. Bom, para esse vídeo é isso, né? O que você precisa para chegar na Irlanda? Ter as coisas preparadas, conte a verdade, esteja pronto para falar pelo menos as respostas que o cara for te fazer, que vão ser essas... Isso tudo que a gente falou ali era no inglês, tá? O oficial falou com a gente em inglês, mas ele fala no inglês calmo, pausado, devagar. E se você sorry, aí ele responde de novo. Tanto que ele falou quantos dias no total ficaríamos na Europa, e eu falei sorry, não tinha entendido exatamente o que foi que ele falou. E aí ele falou total, quantos dias? Aí, Europa. Aí eu falei, tá, quantos dias total na Europa? Aí eu fiquei contando na minha cabeça, fiquei ali pra ele, 80, tananã. Aí a Flávia me interrompeu e falou, 3 meses, 3 months. E ele riu com a gente e falou, que legal, parabéns, sejam bem-vindos. E nos deu o carimbo de chegada na Irlanda. Foi da hora, o vídeo tá super longo. Se inscreve no canal, fica aí com a gente, dá um like se você gostou, se você tem dúvida, se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa, escreve, a gente responde. E se você tá por fora ainda, o canal era um canal que falava sobre moto, era eu que falava, só aparecia minha cara feia lá, quer dizer, só aparecia minha voz, agora aqui aparece minha cara feia. E agora estamos eu e a Flávia aqui, tá bem balanceado o canal, eu feio, Flávia linda. Mas a gente agora vai falar sobre a nossa experiência de vida, de intercâmbio, de imigração aqui na Europa. Isso aí. Beleza? Agradeço se você ficou até aqui, desculpa pelo vídeo longo, desculpa se esquecemos alguma coisa. E é isso.